Olá! No início deste mês, a Câmara Federal aprovou os 2 destaques restantes do Plano Nacional de Educação, que após 3 anos tramitando no Congresso, seguiu a final para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A matéria destina 10% do PIB, o Produto Interno Bruto, para o setor, aumentando assim o repasse da União para a educação, fazendo com que a verba salte de 9 bilhões para 46,4 bilhões de reais. O setor privado ficará com uma fatia equivalente a 2% do PIB via ProUni e FIES. Este é o tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação do vereador Professor Alberto, do PR, com a representante da região leste da Secretaria Municipal de Educação, Ângela Facchini, e também com a diretora da Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, professora Ana Cleide Souza de Castro. Sejam todos bem-vindos e eu vou começar com uma pergunta a todos. No mesmo instante em que o projeto foi aprovado, nós tivemos aí uma afirmação do coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, que disse o seguinte: com a medida que sobrará efetivamente para a educação pública de 8% do PIB, nós perdemos no princípio do dinheiro público para a educação pública. Vereador Professor Alberto, o senhor concorda com essa afirmação? Não, bom, primeiramente deixa eu cumprimentar você, Mirna, e esse programa tão relevante, Questão de Ordem, que sempre tem trazido e fomentado temáticas relevantes para a nossa cidade e para o país, né? Quero cumprimentar aqui também a professora Ângela e a professora Ana Cleide, para juntos estarmos pensando essa temática. Há uma preocupação, e os debates antes da aprovação foi nesse sentido. Será que nós não estamos destinando muito dinheiro para a iniciativa privada, uma vez que algumas universidades poderão levar parte desse recurso? Eu não faço essa leitura. Eu acho importante a participação, porque nós não temos hoje no país uma estrutura para atender, apenas pública, para atender todas as demandas necessidades. Ou seja, as demandas são maiores do que a estrutura que nós temos. Então eu não vejo problema, eu não vejo como perda esses 2%, teoricamente, que iria teoricamente para a iniciativa privada, porque na verdade é uma parceria. Sim. Eu sou muito favorável a parcerias, então eu não vejo como perda, é o meu entendimento. Tá ótimo. Então, agora a professora Ângela. O PNE, ele contou, na verdade, com uma participação social muito grande. Esse PNE, ele tramitou quase 4 anos e a justificativa é da participação social, que houve uma participação de todos os segmentos. E eu acho que a educação pública, na verdade, não perdeu, né? Nós deveríamos realmente ter muito mais investimento em educação pública. Mas eu concordo com o professor Alberto que, nesse momento, nós precisamos ainda fazer essa parceria com a privada. Tá certo, então. E agora nós vamos falar com a professora Ana Cleide. Professora, seja bem-vinda à sua opinião. Muito obrigada, Mirna. Eu também gostaria de agradecer até de estar participando deste momento, né, com o vereador, professor Alberto, com a representante da Secretaria da Educação, professora Ângela. A afirmativa que o profissional, né, o coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Isso, ele faz, eu não acredito nela na sua integridade. Já há muitos anos há uma luta por aumentar o indicador para a educação. E se nós sairmos de 5,1 para 8, eu considero um avanço. Vejo que esses 2% tem sim que manter-se com o incentivo do FIES, do ProUni, das iniciações científicas. Eu penso que não perdemos, nós ganhamos muito. Sim, agora, professora Ângela, você que representa a Secretaria Municipal de Educação, no que diz respeito ao município, quais são as expectativas em relação a esse aumento de verbas que possivelmente Campinas também receberá uma fatia? Olha, nós temos que elaborar nosso plano municipal de educação. Ele está sendo já discutido desde 2010 pelo
Conselho Municipal de Educação. Eu vejo de forma positiva que se aumente a nossa verba, né? Mas para receber essa verba, Campinas deverá apresentar o plano municipal ou é independente disso? É Não. automático? Olha, pelo que eu sei, todos os municípios têm 1 ano para elaborar o seu plano, Sim. né? Eu acho que o PIB é automático, é uma das metas. Acontece que os 10% é só ao final do decênio e nós temos 1 ano para fazer o plano. Sim, então explica um pouquinho melhor para quem está em casa, professora. Quando a senhora fala o final do decênio, então a partir do momento que for sancionado, como vai funcionar isso? Vai funcionar o primeiro quinquênio, os Por primeiros exemplo, se a 5 presidente anos. sancionar este ano, então Isso. começa a contar a partir da publicação, não é isso? Isso. Tá. Se ela sancionar 5% até o primeiro quinquênio, 7%, desculpe. 7%. No final do decênio, que seria, se ela sancionar agora em 2014, 2024, aí é que nós teremos os 10%. Vai ser então gradativo, digamos assim. É isso, não é imediato. Sim. Não vai ser dessa forma. E para esse repasse, existe alguma regra que o município tenha que cumprir nesse plano municipal de educação? Por exemplo, olha, vocês terão que ter X vagas, vocês terão que implantar alguma metodologia que hoje não existe na educação municipal de Campinas? Olha, nesse sentido, acredito que nós temos as metas a cumprir. O plano municipal, ele tem que estar de acordo com o plano nacional. Ele não pode fugir em nada, né? Então, tudo que tem previsto nas metas, nós precisamos cumprir, sim. Sim. Agora, professor Alberto, o Plano Nacional de Educação, ele na verdade, a gente falou desses 2 destaques, mas ele estabelece 20 metas para melhorar a educação pública nos próximos 10 anos. A gente pode dar como exemplo escola integral para 25% dos alunos da educação básica, melhoria no salário dos professores, universalização das matrículas de crianças de 4 a 5 anos, erradicação do analfabetismo, melhoria da gestão, entre outros. Neste contexto, no âmbito municipal, qual é a avaliação que o senhor faz hoje do que Campinas precisa avançar para estar dentro dessas metas aqui? Bom, na verdade, essas metas para o país e o aumento do valor é exatamente para você poder superar essa situação. Campinas, existem situações que ela está bem, ela consegue alcançar até fora desse projeto, por exemplo, a erradicação do analfabetismo de adulto. Através da FUMEC. Ela já está fazendo. A FUMEC tem a previsão em 2016 termos erradicado o analfabetismo para adulto. Então você percebe que nós temos bons índices, partindo, obviamente, de uma avaliação de todo o país, né? Nós temos gargalos aqui que prevalecem e há uma luta contínua de várias administrações. Eu estou falando bem numa perspectiva política, né? Você vê que quando se trouxe o projeto das nave-mães, a objetividade era eliminar, erradicar toda a falta de vaga para as crianças até 6 anos, né? E, infelizmente, passaram-se todas essas administrações. Obviamente que há um contexto para explicar isso, houve uma descontinuidade de administração e agora, então, de novo, nós temos novas expectativas. Mas o importante, conforme a professora Ângela, a professora Ana Cleide pontua, é que haverá mais recursos para nós atingirmos essas metas. Nós sabemos quais são os nossos problemas, isso é importante também, porque é difícil você ir tratar de um paciente quando você não sabe qual é a doença dele. Não é o caso de Campinas. Nós sabemos quais são os nossos problemas. Nós temos uma boa Secretaria de Educação, extremamente competente, de profissionais competentes. Isso a gente fala com alegria, né? Porque nós temos uma Secretaria de Educação que faz orgulho à cidade, dos seus profissionais. E então nós sabemos onde estão os nossos problemas. Então nós não vamos ter dificuldade de elaborar esse nosso plano, esse nosso projeto.
Nós estamos precisando dos recursos, que os recursos venham para nós acelerarmos esse processo. E eu tenho sim uma esperança enorme que Campinas vai ser uma das primeiras cidades a cumprir todas essas metas pré-estabelecidas, porque nós já temos essa vocação, esse desejo, essa objetividade. Já existe, independentemente dessa discussão do 10%. Sim. Isso é importante, porque Campinas tem mesmo esse diferencial, né? Nós temos aqui duas grandes universidades, mais universidades, vamos pegar a Unicamp, né? Que eu já pensei na Universidade de São Paulo também, né? Mas muitos profissionais, gente que gosta de educação, eu quero aqui, Mina, lembrar também do trabalho da FEAC, do projeto Campinas pela Educação, que vem fazendo um trabalho de conscientização, vem plantando sementes, e nós estamos vendo nascer isso. Então, Campinas, eu tenho esse pensamento, essa ideia de que nós teremos facilidade, sim, de alcançarmos todos esses. Alguns já estão basicamente meio caminho andado, até mais, 70%, e vindo esses recursos, como bem já foi pontuado, né, que ele é paulatino, e também nós temos o plano de educação para 10 anos, né? Nós podemos depois fazer uma reavaliação. Mas eu sou muito esperançoso, eu acredito que nós conseguimos atingir, porque nós já estamos nesse processo. Nós não vamos começar. Sim. Tá? Agora, Ana Cleide, você que é responsável aqui pelo programa de qualificação dos servidores públicos, não só aqui da Câmara, esse programa aqui também está se estendendo para outras câmaras e para outros servidores públicos. Muitas empresas brasileiras têm promovido por conta própria a qualificação de seus profissionais devido à falta de mão de obra especializada. Sim. Por outro lado, observa-se que muitos profissionais que, inclusive com nível superior, têm problemas na educação básica. Então, eu gostaria que você fizesse hoje um paralelo entre essa questão da educação básica e a qualificação profissional. Sim. Bom, a educação básica, ela é a edificação do conhecimento e o colocar em prática competências e habilidades que os alunos aprendem na escola. Quando nós chegamos à universidade, né, pessoas já com um grau universitário, escrevendo de forma bastante errada, falando com uma oratória não condizente, não fazendo links entre as disciplinas. Então, nós precisamos reavaliar os nossos resultados maiores, né, que hoje a gente tem o PISA, que é uma avaliação com todos os jovens de 15 anos. A nossa situação Brasil, ela não é nem um pouco confortável. Nós não estamos falando de Campinas. Eu considero as palavras do nosso vereador excelente, da professora Ângela também, mas o Brasil necessita de uma revisão, principalmente de um reconhecimento, como bem disse o vereador. Na nossa secretaria, por exemplo, vamos dar exemplo Campinas, é preciso que nós saibamos qual é o resultado da Provinha Brasil, do Saresp, do Saeb, do PISA, e partindo desse resultado, melhorar a educação básica. Veja, eu estou aqui dentro da Escola do Legislativo há 2 meses e estive trabalhando no Brasil todo. A nossa dificuldade na educação básica é clara, é evidente. Muitas vezes o recurso até chega, não na medida. Eu acho que agora nós podemos dizer que esse indicador é muito importante. Eu sempre lutei, né, estive à frente de algumas comissões solicitando o maior PIB para a educação. Isso é básico, tem que chegar ao valor para você implantar treinamentos e tudo mais. Então, o que a gente diz no sentido de que o nosso aluno da educação básica tenha melhores resultados? Nós temos que ter professores trabalhando com competência, com qualidade, com envolvimento, amando a profissão. Ser professor, né, é uma profissão que todos dizem é mais do que uma profissão, é uma missão. Nós também temos que, os nossos jovens têm que se conscientizar do seu papel profissional de educando, ou seja, ele tem que se dedicar, e as famílias têm que participar também, indo às reuniões, verificando como é que está o ensino do filho, enfim. Há um contexto maior, Mirna, que é preciso ser discutido no Brasil. Eu já estive em outros países, encontro também com outros países que têm
o indicador do PISA aí nos seus 5 primeiros lugares. A diferença não é grande. Nós encontramos o Brasil em outros países, mas pequenas ou alguns trabalhos muito bem feitos. Exemplo, Campinas. Mas é preciso que o Brasil todo, de norte a sul, lá de Roraima a Bagé, se conscientize que a educação básica é a base de tudo. Tá ótimo. Mina, Então, eu queria só aproveitar essa fala da professora Ana Cleide sobre essa questão da educação básica, que ela tão bem coloca como... vereador, você só me dá um Pois não. minutinho? Na volta do nosso intervalo, o senhor vai fazer essa contextualização, tudo bem? Voltamos já com questão de ordem, não saia daí. Neste momento, a dengue é um problema sério em muitas cidades. Para evitar mais casos, o combate tem que ser no foco onde nasce o mosquito. Fechar sua caixa d'água, limpar as calhas é combater no foco. Eliminar os pratinhos dos vasos, garrafas e pneus a céu aberto é combater no foco. Atenção, os bairros em alerta continuarão recebendo equipes de nebulização e este mata-mosquito que ensina como exterminar os criadouros. Acabe com os focos em casa e ajude a combater a dengue na cidade inteira. O Pronatec está levando qualificação profissional para mais de 6 milhões de jovens e trabalhadores. E até o final deste ano serão 8 milhões. O caminho de oportunidades de crescimento profissional está aberto para você. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec. Cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação. Governo Federal. O programa Mais Médicos está investindo mais de 13 bilhões na construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e na aquisição de equipamentos por todo o Brasil, para que o atendimento de qualidade chegue até você. A estrutura dos centros de saúde é muito boa. Atender tudo para que o médico possa trabalhar. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. Hoje o Questão de Ordem aborda o aumento de verbas para a educação com o professor Alberto, vereador aqui da Câmara Municipal do PR, que também é professor licenciado da Rede Pública, com a representante da região leste da Secretaria Municipal de Educação, Angela Facchini, e a diretora da Elecamp, a Escola do Legislativo aqui de Campinas, professora Ana Cleide Souza de Castro. Vereador professor Alberto, eu queria contextualizar aquilo que a professora Ana Cleide disse sobre educação básica, por favor. Então, as conversas que a gente sente com os professores, todos entendem que a educação básica e fundamental, ela deve ter o mesmo padrão que hoje tem a educação superior. As escolas de nível superior, elas são de excelência, eles são modelo. A gente está pensando em USP, em Unicamp, né? A ideia é que com o aumento dessa verba, haja investimento maciço na base, tanto para a capacitação dos professores, né? Os professores terem tempo, disponibilidade, condições de pesquisa, de formação continuada, como a estrutura para o aluno ter essa alfabetização plena, não ser apenas ter a parte dessa alfabetização. E, então, quando se pensou nessa possibilidade de aumentar as verbas, a grande parte do corpo docente acolhe com alegria isso, mas pensando, será que esse projeto vai contemplar essa perspectiva da base, ou seja, o alicerce da educação ser de ter excelência, e não necessariamente a outra ponta, porque hoje nós temos o alicerce deficiente e uma cobertura extraordinária, né? Que a gente está pensando nos cursos superiores. E isso aí, então, nós temos essa problemática de alunos que chegam no nível superior, não têm a estrutura que ele precisaria ter. Então, se esses recursos, que virão, obviamente, de maneira paulatina, até porque eu acho que é importante nós darmos essa explicação para a população na perspectiva política, que tudo, isso aí é do produto interno bruto, nós temos que ter uma organização, nós temos que reservar esse dinheiro, porque de alguma maneira ele está sendo recolocado
Então, é um plano de gestão, por isso que ele precisa ser paulatino. Não dá para fazer, a partir do ano que vem já vai ter 10%. Isso não é possível. Nós precisamos desse tempo também para o gestor público reservar a verba para destinar à educação, mas que essas verbas fossem destinadas em grandes volumes para a educação básica, fundamental. Sim. Professora Ângela. Eu gostaria de colaborar um pouco com a fala da Ana Cleide também, quando ela diz a questão da educação básica, exemplificar um pouco com a nossa realidade aqui de Campinas. Nesse ano de 2013, a nossa Provinha Brasil atingiu o índice de 93% dos nossos alunos do ciclo 1, que é o que prevê uma das metas, já leitores. Então, todos os nossos, né, 93% dos nossos alunos até 8 anos de idade são leitores já fluentes, né, porque a provinha prevê uma leitura fluente. Acontece que nós temos um sistema de formação continuada para os nossos professores, nós trabalhamos para que eles tenham um salário justo, né? O que acontece é que a educação não se faz sem recursos humanos. E eu sei que a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei que foi um avanço, né, que se disciplinou muita coisa, porém nós ficamos barrados na Lei de Responsabilidade Fiscal. A educação precisaria ter ou uma porcentagem a mais ou uma certa anistia para que ela tivesse garantido que todas as salas de aula tivessem professores competentes, que todas as salas de aula pudessem ter um recurso mesmo. Né? E no momento a Lei de Responsabilidade Fiscal nos poda nisso. Por exemplo, nós precisamos de mais professores, mas não podemos contratar. Nós vamos ter mais verba. Tem até o recurso, mas não consegue. Isso, nós vamos ter mais verba, só que nós não podemos contratar. Nem através da FUMEC? Não, básica. A Lei de Responsabilidade Fiscal é do município, sim, não é da educação. Nós gostaríamos de ter uma só da educação, inclusive a Undime, que é a União dos Dirigentes Nacionais, né? Dirigentes municipais, eles levantam essa bandeira, eles fazem um movimento a esse favor, né? Que a educação tenha uma lei diferenciada em relação à responsabilidade fiscal, mas no momento a gente ainda não conseguiu avançar nessa questão. Sim. A lei da responsabilidade fiscal é fundamental, ela foi fundamental para o país. Todos sabem disso. Agora, educação e saúde, ela tem que ter uma legislação diferenciada. Porque a gente percebe que quando há audiências públicas, esses dois assuntos sempre barra na questão da lei de responsabilidade. Não pode, teria que repensar, então aí seria o Congresso Nacional, né? Não depende apenas do município. Nós fomentamos sim esse debate nas audiências, né? Quando precisa fazer novos concursos, mas nós temos uma lei de responsabilidade fiscal. É importante essa lei, eu acho que nenhum político sério pode ser contra essa lei, porque ela moralizou a administração pública. Agora, educação e saúde tem que ter uma legislação específica. Ela não pode ficar dentro dessa lei de responsabilidade fiscal, porque é diferente, são assuntos diferentes, são demandas diferentes, são realidades diferentes. Então você tem recursos, mas não pode aumentar o seu quadro de pessoas, de recursos humanos, né? Você tem o recurso material, mas não pode aumentar o seu recurso humano por causa da lei da responsabilidade fiscal. Sim, Ângela, você falou justamente da questão de qualificação do professor, o professor Alberto também falou sobre isso, Ana Cleide, mas a gente, inclusive, saiu um último índice falando sobre a matemática e nós estamos na matemática muito ruins, o Brasil num contexto geral, né? E aí foi discutido o quê? Que no nosso país é preciso rever a questão da matemática, porque o aluno aprende num universo muito diferente daquilo que ele vivencia. Você acredita que realmente esse contexto do ensino da matemática e até, digamos que uma nova dinâmica para as aulas é preciso pensar, até quando a gente vai receber mais recursos, olha, então agora eu posso usar um outro material, uma outra forma de ensinar que não seja especificamente ensinar a conta lá na lousa? Eu acredito sim. E ele já tem sido feito, né?
Há alguns anos já a gente trabalha, já existem propostas, estudos que trabalham a matemática na forma concreta, né, trabalhando com a realidade dos alunos. De que forma isso vai influenciar na sua vida? Sim, tipo trabalhando com coisas reais, né? Então, escolas que fazem da sala de aula um supermercado, que são cenas reais, que eles vão vivenciar, que tem que fazer a conta. E isso hoje, nas nossas escolas, é rotina já. Independente do recurso. Não, isso é independente do recurso. Porque, na verdade, para esse tipo de trabalho, vai a formação do professor, né? Sim. A gente investe na formação do professor, ele traz isso para o aluno, né? Ele traz essa coisa, essa pedagogia diferenciada. Sim. Agora, vereador professor Alberto, o senhor inclusive usou a tribuna recentemente para falar de 2 estudos que foram publicados, um dizendo que os alunos da USP, depois sobre os alunos da Unicamp, que grande parte deles teria condições de pagar os seus estudos, né? E aí agora a gente está falando de recursos para a educação pública, que vai aumentar para chegar num nível de 8%, e para o ProUni-FIES 2%. Por que o senhor acredita que hoje, apesar desse estudo, a gente ainda precisaria desse investimento, de fato? Bom, em primeiro lugar, eu acho que essas 2 temáticas que vieram, a primeira foi da Universidade de São Paulo, se não me engano foi a Folha de São Paulo que fez uma reportagem muito interessante. Eu me formei na Universidade de São Paulo, eu conheço um pouquinho do perfil do aluno da Universidade de São Paulo. E depois o jornal local, né, o Correio, fez uma pesquisa na Unicamp. E ambos tiveram, assim, muita similaridade, porque realmente essa é a realidade. Mas por que acontece isso? Bom, um dos motivos é porque os pais que têm recursos conseguem colocar os seus filhos em boas escolas e essas crianças têm um fundamento, têm uma formação fundamental muito boa. E aí eles conseguem entrar, passar na FUVEST. Eu sou da rede pública estadual, né? E o governo, eu percebo, e eu tinha esse problema na hora que eu estava lecionando. Ele enviava o projeto, o plano, para nós ministrarmos a aula, só que vamos trabalhar cidadania. Cidadania, tá bom. E aí não havia tanto conteúdo, porque não dava para você fazer os 2 trabalhos. Por outro lado, as escolas privadas sempre enfatizaram muito o conteúdo. Chegava no FUVEST, no vestibular, pedia conteúdo, não pedia nada de cidadania, de cotidiano do aluno. Então, eu falava, não tem chance para o aluno da rede pública conseguir entrar. Bom, só que eu vejo essa temática, esse debate nesse momento perigosa. Por quê? Em primeiro lugar, porque o problema das universidades não são os alunos que não pagam, é a má gestão do dinheiro que vai para essas universidades. Os responsáveis são os gestores da universidade. Tanto é que você vê que a folha de pagamento da Universidade de São Paulo está 105%. Vê se tem fundamento isso. Então, precisa rever a gestão. E eu tive a impressão que esse debate agora, no momento em que as universidades não conseguem reajustar o salário dos seus funcionários, aí começou a levantar isso. Qual é a leitura que eu faço? Estão querendo um bode expiatório e acharam, é o aluno. Não, ele pode pagar, ele é que vai ter que pagar. Então, eu não acho que é honesto esse tipo de debate nesse momento. Acho o debate importante, temos que debater, e se for o caso, até se pensar em alguma fórmula dessa natureza, quem tiver condições vai ajudar. Agora, eu como professor, quando eu saí da Universidade de São Paulo, eu fui dar aula no Estado, eu tenho essa questão moral, porque se eu fui formado na Universidade estadual, eu tenho um compromisso moral também de contribuir com o Estado. Mas, sinceramente, 60% pode, mas 40% não pode. E esses 40% dependeram dessas bolsas para poder, que foi o meu caso, né? Então, não acho justo esse debate nesse momento em que está se questionando que está faltando dinheiro na universidade. Sim. Esses recursos, Mina, volto a falar, deveriam ser investidos no ensino básico. No ensino básico. O plano ainda não diz exatamente onde vai ser. Você tem 20 metas. São 20 metas, então não pode dizer... Você pode distribuir dentro dessas 20 metas. Pode, claro. Tá ótimo, então nós vamos dar sequência
ao Questão de Ordem no próximo bloco. Não saia daí, fica com a gente. Não vai me fazer falta. Tô sempre doando. Minha filha já está um pouco maior, ganhando peso. Quem se coloca no lugar de uma mãe, ajuda. Só a mamãe sabe o que eu senti. O meu filho João nasceu prematuro. E graças à doação de leite materno, ele está forte e saudável. Eu dou. A Isabela ainda é prematura e está internada. Mas com a ajuda das mães que doam, logo logo a gente vai estar junto em casa. Se você está amamentando, doe leite materno. Sua doação significa vida para uma criança. Roqueira, romântica, nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção para se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos no último bloco do Questão de Ordem e a professora Ana Cleide também tem uma observação a respeito do que falávamos aí. Isso. Eu gostaria apenas de completar o que o nobre colega já disse, né? Nosso vereador aqui que representa também os professores, afinal ele é um professor. O acesso do aluno no ensino, na escola pública, na universidade pública, ela tem um viés assim muito discutido na sala de professores, nas reuniões. É necessário que o nosso aluno saia da educação básica. A educação básica envolve ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, preparado para a vida. Para a vida envolve a universidade, envolve o mercado de trabalho. Então ele precisa empreender durante o curso do ensino médio, se dedicando a pesquisas, estudando além daquilo que ele já estuda na escola, há de se ter uma conscientização para que ele tenha condições de entrar, porque senão pode acontecer isso mesmo que o vereador disse, ou seja, estão lá mais alunos que podem pagar do que não podem. Não vejo que a verba destinada, neste momento, trunque alguma coisa com relação a esse fato. Mas há de se ter novos debates e novas discussões a respeito disso. Sim, eu vou aproveitar inclusive e dizer o seguinte, o Enem, que é pré-requisito para programas como o ProUni, que é também o FIES, que é o Programa de Financiamento do Ensino Superior, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que é o Pronatec, e do Ciências Sem Fronteiras, ele teve, na última edição agora, 8,7 milhões de inscritos, um aumento de 21,6% em relação à última prova. Isso significa que hoje há um interesse maior pela qualificação e muitos, inclusive, vão se utilizar dessa parceria do governo com a iniciativa privada lá no futuro? Olha, com certeza, o aumento de participação no Enem é um indicador de que o nosso aluno do ensino médio ele já está mais consciente de que esse exame, na sua seriedade completa, ele vai auxiliar não só a escola que o formou, porque a escola pode utilizar o resultado também para fazer uma avaliação do seu ensino, mas para que ele possa ter acesso através do ProUni, através das outras condições para entrar na universidade. E até hoje, nós falamos muito isso, utiliza-se a avaliação do Enem em algumas empresas. Ele faz o processo seletivo e na hora da decisão, a nota do Enem também é utilizada. É um grande avanço. Sim, professor. Olha, para mim esse crescimento de procura mostra que estavam errados aqueles que achavam que não deviam fazer nenhum tipo de prova, né?
Na minha opinião, eu sou desculpe ser até um pouco grosseiro, eu acho que quem tem medo de ser avaliado é porque não sabe. Porque quem sabe faz qualquer prova, você sabe, você tem que ter domínio em algumas questões. E houve uma repercussão tremenda. Eu lembro que ocorreram alunos de faculdade que se negavam a fazer a prova, boicotavam, prejudicavam a nota das suas respectivas universidades, etc. E não queriam fazer Enem. Isso é um erro, não pode. E é um projeto que deu certo porque foi uma maneira de você incentivar as pessoas a fazerem, não nesse só para a caso, pessoa em si. Provão, né? Não, o Enem também, porque você tem O pessoal do ensino médio também foi por esse caminho? Também queria, não vamos fazer. Eu vi muitos movimentos, mas não tem por que fazer. Por que você não quer fazer? Não, na verdade, essas avaliações, todas, elas são importantes para quem está, para a gestão, para quem está do outro lado. Você precisa desses números. Porque os números dizem a verdade, né? Sim. Então você precisa disso para você fazer um projeto. Onde está o nosso problema? Se você não tem essas avaliações, como que você vai fazer um projeto sério? Aí fica no achismo, né? Aí eu acho que não precisamos de... E professora Ângela, lá no começo do programa, você contou para nós que Campinas, desde 2010, discute o Plano Municipal de Educação. Nós estamos bem em muitos aspectos, mas hoje, qual a avaliação do grupo de que, por exemplo, com o aumento dessa verba, lá no futuro, Campinas precisaria trabalhar quais pontos principalmente? Bom, como eu já disse, nós precisamos dos recursos humanos, precisamos aí de uma mudança na lei de responsabilidade fiscal, né? Eu acho que isso para a gente é básico, porque um dos nossos maiores problemas hoje é nessa área, né? Bom, nós criamos um fórum aqui em Campinas, né, que é o Fórum Municipal, que está sendo criada uma comissão dentro desse fórum apenas para discutir o plano municipal. Sim. É um fórum que tem a intenção da participação social, né? Porque o plano municipal ele depende também da participação de atores dos vários segmentos. Então não são só diretores, digamos assim, que estão discutindo isso. Vai abrir muito mais. Na verdade, não é a secretaria que vai determinar esse plano municipal, né? Sim. Na verdade, o movimento social, o Fórum da Educação, o Conselho Municipal. É do Conselho Municipal que tem que sair muita coisa, porque o Conselho tem representantes de pais, tem representantes de alunos, tem representantes da comunidade, né? Todos eles têm que colaborar. Nós realmente vivemos uma situação privilegiada em relação a muitas outras cidades do país, né? Nós somos uma metrópole, nós temos uma boa situação, nós construímos um trabalho na educação, porém a gente ainda tem alguns problemas aí para serem... E a educação infantil? Não, a educação infantil nossa é uma educação de muita qualidade. Sim, mas essa questão da vaga nas escolas, isso é uma coisa que Campinas precisa superar. Sim, mas nós estamos trabalhando muito para isso. Sim. Nós conseguimos, no ano de 2013, aumentar em 2.300 vagas para a educação infantil. Nós temos o projeto, compramos 8 áreas, vamos construir 8 escolas nessas áreas, né? Nós estamos trabalhando muito para diminuir esse déficit. Mas na verdade, na hora da contratação das pessoas para trabalhar nessas 8 escolas? Nós precisamos que mexam na lei de responsabilidade fiscal. Entendi. Se não tiver, infelizmente, eu digo isso assim, com muita dor, a gente precisa terceirizar as pessoas para trabalharem nessas creches, porque nós temos o dever de atender bem a nossa população, né? E precisamos, além de atender bem, atender, certo? Então, nós vamos construir as escolas, nós já compramos área. Além disso, a gente faz um estudo semanalmente de como otimizar as vagas das escolas que nós já temos. Isso acontece, eu sou uma das pessoas que participa desse estudo e a gente pretende ampliar mais ainda. Porque
Eu penso que nós temos que oferecer educação de qualidade, mas ao mesmo tempo eu penso, a qualidade é só para quem está dentro? Para as pessoas que ainda não têm a vaga, eles também não têm esse direito? Tem, nós precisamos oferecer. E nós estamos trabalhando para isso. E vamos conseguir oferecer e otimizar nossas vagas. Sim. Agora, professor Alberto, na última semana o senhor apresentou uma moção apelando ao presidente que sancione a lei o mais rápido possível. Por que dessa moção, desse apelo? Qual é a necessidade de que isso realmente seja publicado no Diário Oficial? Para a gente começar a contar com esses recursos o a mais pensar rápido o que fazer possível. com Exatamente. Dinheiro. Eu acredito que ela vai sancionar, né, o mais rápido possível. Eu estou vendo algumas questões técnicas. O governo, até o momento, não se posicionou. Não posicionou, mas não tem porquê, né? Tem tudo a ver com as novas demandas, as novas realidades. Então, não tem... Mas a Câmara de Campinas, ela é vanguardista, ela sempre dá um passo junto, em sintonia, sentindo os anseios da população. E essa moção especificamente, ela é muito interessante porque tornou-se até atípica, porque todos os vereadores queriam assinar. Todos os vereadores da Câmara Municipal de Campinas assinaram a moção, quer dizer, manifestando o seu apoio total de que essa lei seja o mais rápido possível sancionada, para que a gente possa começar a se programar, né, nesses próximos 10 anos, né, que seria 2014 a 2024, para que seja colocado, para que a gente comece a ter mais verbas. É importante essa colocação da professora Ângela. Você observa que, embora nós não atingimos ainda a excelência plena que deve ser o objetivo de toda a Secretaria de Educação, mas se você observar em termos de salários de professores, Campinas tem um dos melhores salários da rede municipal de professores. Nós queremos voltar a melhorar isso, mas temos já. A educação, a estrutura, é uma educação que tem bastante qualidade. Agora, nós temos ainda o déficit de 6 mil crianças, e entre aquelas crianças de creche, né, que é de 0 a 3 anos. 6 mil anos, mais ou menos, deve estar hoje o déficit. E 6 aí, mil alunos. 6 mil crianças, 6 mil, 6 mil alunos. O que está sendo feito? Parcerias, né? Porque não tem a lei da responsabilidade fiscal, não dá para você ampliar. Então faz algumas parcerias que já vêm sendo feitas, que são com as nave-mães. Né? Nós temos unidades conveniadas. E também as unidades conveniadas. São tentativas. A Câmara de Campinas apresentou que a própria Secretaria não concorda, mas foi uma maneira da gente também cooperar, que foi a Bolsa Creche. Os 6 milhões tirados do orçamento. Do nosso orçamento, ou seja, da Câmara Municipal. Isso aqui não foi do governo municipal executivo, foi do legislativo. Os vereadores economizaram e tentaram contribuir, porque nós, vereadores, nós somos sempre acionados. Olha, eu preciso colocar meu filho. As pessoas estão desesperadas, que elas querem trabalhar. E aonde que vão ficar essas crianças? E elas querem colocar em locais de qualidade, né? Nesse aspecto, isso é bom que nós temos. Mas aí veio o vereador Arthur Orsi, trouxe, a Câmara abraçou o projeto. Agora, não é política do governo. O governo tem uma outra política. Ele quer resolver a questão. Isso não significa que ele não queira resolver a questão. Quando ele fala, eu não vou colocar a Bolsa Creche, não significa que ele não vai resolver a questão. Eu não faço essa leitura. Significa que ele tem uma política contrária à Bolsa Creche. Ele é a favor que abra creche. E inclusive, a comunidade também se manifestou dessa maneira. Eu vi o manifesto do Conselho de Educação contrário à Bolsa. Agora, por que a Câmara fez isso? Porque a Câmara também quer dar solução. Nós estamos pensando uma solução. Sim. O que não pode é ficar paralisado frente a um problema. A lei da responsabilidade fiscal não permite. Sim, mas e nós vamos ficar parados? Entendo. Então, nós tentamos também dar resposta. Não significa que é a melhor das respostas, porque não é, mas foi uma tentativa. Sim, nosso tempo está acabando, mas eu tenho uma última pergunta, Ana Cleide, a respeito ainda do Plano Nacional, porque o plano prevê ainda uma segunda fase em que o governo deve enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional com o objetivo de regulamentar o cálculo do custo aluno-qualidade, chamado de CAC,
estabelecer os prazos para elevar o repasse desses recursos, que é a segunda fase depois da sanção da lei pela presidente. E porque daí sim vai se saber quanto exatamente vai para o Estado, para cada município, etc. Você confia que isso seja um segundo passo e que o governo tem interesse em fazer isso? Olha, tudo que é relacionado à questão da educação, o governo não é que ele deve ter interesse em fazer isso. Se para o plano, né, o PNE entrar em ação, é necessário que haja um cálculo, eu diria para o público que seria uma renda per capita, né? Tem que acontecer isso, tem que avançar e tem que ser logo. Eu vou reforçar as palavras do nosso vereador. A Câmara foi bastante inovadora, buscou rapidamente uma moção para que isso passe rapidamente pelas mãos da nossa presidente, que ela sancione essa lei, porque o que nós queremos é ver esse plano em ação. Ele estando em ação, nós vamos atendendo a todas as metas, que são as 20 metas. Campinas, dentro do seu município e da Secretaria da Educação, tão bem, com a maestria da professora Solange, da professora Ângela, vai também fazendo todo esse trabalho. Então, assim, eu como cidadã, eu tenho que achar que é um dever, né, dos nossos políticos e aí da própria do poder executivo maior, que sancione e que aplique rapidamente. Eu trabalhei, a minha experiência sempre foi em escola particular, mas trabalhei com um público muito pobre. Quando o vereador disse assim, as mães dessas 6 mil crianças, elas precisam trabalhar, essas crianças, elas não só devem ir para a escola porque a mãe precisa trabalhar. Elas devem ir porque o nosso ensino precisa ser melhorado. Ele precisa ser de qualidade. As crianças já têm que ir logo na creche para conviver com o coletivo, para saber dividir, para saber... enfim, então assim, os países que querem crescer, que querem ser melhores, eles precisam olhar para a educação, ver a educação e agir pela educação. Tá ótimo. Então, nosso tempo acabou. Agradeço a participação de todos e com certeza a educação é um tema que sempre pauta a questão de ordem. Nós voltaremos a discutir outras questões em relação à educação. Ficamos por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara. Até o próximo programa.